Graças e paz, bom dia. Vamos lá, mais um domingo. Pai do Senhor Jesus, os irmãos que estão chegando aí, amém? Os amados irmãos, bom dia, graças e paz, aleluia. Vamos hoje dar início aí mais uma aula da nossa EBD online, né? Os irmãos que têm estado conosco acompanhando aí todos os domingos pela manhã, né? Como eu tenho falado, eu sei que não é fácil, ainda mais nesse tempo friozinho, né? Aqui pelo menos choveu bastante, né? A missionária Débora me ajudou a salvar as plantinhas lá, improvisamos, mas o tempo tá bom realmente para quem gosta de dormir, o tempo tá maravilhoso, né? Glória a Deus. Amém? Bom, nós vamos iniciar aí nossas orações, orando, né, ao Senhor por mais um domingo. Nós louvamos a Deus aí por cada um, amém? E hoje nós vamos falar sobre um tema, como eu falei semana passada, um tema polêmico, é um tema bastante polêmico, na verdade. Vocês estão me escutando aí, amém? Estão me escutando? Eu não estou vendo aqui, eu não sei se é algum erro do Facebook, não está aparecendo para mim nenhuma mensagem. Tá todo mundo me ouvindo aí, não? Algum erro aqui, não sei. Eu vou desligar e vou iniciar novamente, ok? Tá com algum erro aqui, eu não estou conseguindo ver. Ah, agora apareceu. Fui tirar aqui e agora começou a aparecer. Amém. É algum erro aqui. Glória a Deus. Vamos orar então, enquanto os irmãos estão chegando. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos iniciar então essa EBD online de hoje. Amém? Então você que está chegando aí, vou te pedir um favor para você compartilhar já essa live, você abrir as salas aí de vídeo, convidar outras pessoas, amém? Silvana, nossa irmã Mary, nossa irmã Zenaide, tá aí também, nosso Ministério Unificado de Bangu, com o nosso Bispo Marcelo Bispanara, nosso irmão Carlos Tavares, nosso irmão Flávio, ô glória, o pessoal tá chegando aí também, em nome de Jesus, a nossa irmã Rafaela, né, que tá aí prestes a ter neném também, online. Glória a Deus, amém? Então nós vamos orar, o bispo também assistindo. Vamos orar ao Senhor então, nessa manhã. Logo após, nós vamos falar aí sobre o tema de hoje, dessa 7ª aula na nossa EBD online, amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, por mais uma oportunidade, um dia na qual o Senhor nos concedeu. Como o salmista declara, nos alegramos e nos regozijamos nele, Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque se até aqui, ó Deus, nós chegamos, é porque verdadeiramente o Senhor tem nos sustentado, Senhor. E nós queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um que neste momento está conosco, ó Deus querido, participando dessa aula, dessa EBD online, aqueles que têm fome e sede da Tua Palavra, Senhor, e que o que propuseram no Teu coração, ó Deus, está, ó Deus, neste momento acordando e meditando na Tua Palavra, Senhor, homens e mulheres, irmãos em Cristo, ó Pai, que estão talvez nesse momento até mesmo nos seus afazeres, mas ligados, ó Deus, conosco aqui através dessa aula. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ser o condutor, o direcionador de tudo aquilo que iremos falar na manhã desse dia, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar indo de encontro a cada coração, dentro daquilo que, Senhor, Tu queres falar.
Não aquilo, Senhor, que nós queremos falar, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Toma o primeiro lugar, Senhor. Visita cada um nesta manhã. Visita aqueles que estão acamados, enfermos. Visita aqueles que estão, ó Pai, talvez angustiados, desesperados por alguma situação, até mesmo por causa, ó Pai querido, deste vírus, por causa dessa pandemia. Aquieta, Senhor, a nossa alma nesta manhã. Traz a Tua paz sobre as nossas vidas e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que a palavra que estaremos lendo e meditando venha de encontro a cada coração e que possamos juntos aprender um pouco mais essa manhã acerca da Tua palavra. Assim nós choramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, Pai do Senhor, os irmãos aí já presentes, como disse a irmã Mary aí, vamos acordar, né, irmã Mary? O povo de Deus aí, vamos acordar, amém? Lembrando que essa aqui não é um culto, né? Essa live ela não é um culto, ela não é uma pregação também em si, embora a gente vai falar sobre a palavra, vamos ler alguns textos aí, mas é uma EBD online, é um estudo bíblico online, amém? Então eu paro um pouquinho de vez em quando, tento, né, acompanhar aí os comentários dos irmãos, mesmo que eu não consiga responder os comentários aí, né, na hora da live, mas aí quando acabar a nossa live, amém? Eu vou aos pouquinhos aí respondendo, curtindo também os comentários, e aí de repente a gente, né, vai tirando algumas dúvidas, ok? Então, lembrando que essa live também ela é interdenominacional, então nós temos irmãos aqui que são de outros ministérios, às vezes até pastores que nos acompanham, glória a Deus, nossa irmã Adriana. Todas as lives anteriores também estão no YouTube, né? Eu louvo a Deus, os irmãos têm batido foto e feito vídeo, mandando para mim no Zap, assistindo pela televisão, no YouTube, novamente, alguns, né, novamente, outros pela primeira vez, lá no nosso canal no YouTube, né? Eu fico feliz, né, irmão mandando vídeo lá, a gente trazendo um estudo lá no nosso canal Evangelho dos Santos Oficial no YouTube, amém? Então, obrigado pela participação, isso nos ajuda muito, se você puder curtir os vídeos, comentar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se puder se inscrever, não paga nada, de graça, amém? Vai nos ajudar também para que o YouTube possa divulgar. Já temos também, já mesmo com tão pouco tempo de canal, nós já começamos a ter aí testemunho de Deus falando com pessoas ali no nosso canal, amém? Por enquanto, a maioria dos vídeos que estão lá são as pregações, são os estudos, perdão, da nossa EBD. A gente ainda está montando, fazendo conteúdos produtivos para que você que esteja inscrito no nosso canal e clicar lá no sininho, você possa receber conteúdos de qualidade, amém? A gente não gosta de passar, quem me conhece sabe, a gente procura sempre filtrar, procura estudar, né? Gosto muito de ler, gosto muito de estudar para poder passar um conteúdo de fato inspirado no Espírito Santo para a sua vida, amém? Então a gente não quer passar qualquer coisa, amém? A gente quer aí transmitir algo que possa ir de encontro ao teu coração, que possa falar ao teu coração, amém? Sabemos que muitos irmãos, alguns hoje talvez estejam ainda dormindo, né, irmã Mary? Embora a gente possa botar o sininho, outros talvez cansados, a gente entende, amém? Eu costumo dizer que não me preocupo muito, claro que a gente fica feliz quando muitos irmãos estão nos acompanhando, mas o propósito principal é alimentar. Eu sei que depois que a gente termina a live, quando a gente vai ver, tem 400, 500, 600 visualizações, às vezes, dos vídeos, porque muitos irmãos, às vezes, assistem depois a nossa live, amém? Mas, vamos procurar acordar aí. O nosso professor, nosso pai, nosso diácono Edson também aí, bom dia. Nosso professor da EBD, o nosso evangelista Reinaldo, amém? Nosso evangelista Reinaldo é o nosso professor lá na EBD, a gente reveza lá as nossas aulas, juntamente com o presbítero Marcelo, o pastor Amado. Um abraço aí para os nossos irmãos, evangelista Reinaldo, presbítero Marcelo, nosso pastor Amado, amém? Eles que nos ajudam lá na parte da classe adulta, amém? Nós temos no Ministério Unificado de Bangu várias classes lá para a EBD, com a tia Márcia coordenando o Ministério Infantil, né? A tia Márcia que também está prestes aí, falta pouquinho para poder ganhar neném, né? Nossos irmãos aí também, a nossa irmã Rafaela também, né? Nosso irmão Nelson, graça e paz, irmão Nelson, chegando aí também, esposa da nossa irmã Mary. Bem, então, essa live ela não é específica do nosso ministério, por isso que eu não leio a revista, amém? A gente está pegando o tema da revista e está passando para os irmãos. E nem a intenção aqui tirar nenhum irmão de outro ministério, pelo contrário, eu sempre falo isso toda semana. Nós
sempre pedimos para que você que esteja nos assistindo e que é membro de outro ministério, dê valor e importância lá ao ministério na qual você congrega, apoie o seu líder, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, amém, o presbítero, aquele que lidera a sua igreja, amém, ore por ele, apoie ele, se ele estiver fazendo live, vai lá, assiste a live dele no horário, amém, não saia da live dele para poder assistir a nossa, amém, mas a não ser que ele te autorize, né, a você estar participando, mas aqui não é a intenção fazer propaganda do nosso ministério. Claro, eu como pastor, coordenador do Ministério Unificar de Bangu, a gente auxilia ali também o Ministério de Paciência. Ficaremos muito felizes caso você um dia nos faça uma visita, ou você que não é membro de nenhuma igreja congregue conosco, esteja adorando o Senhor conosco, mas a nossa intenção aqui não é essa, amém? A visão é de reino de Deus, também como tem que ser a visão de toda a autoridade eclesiástica, de todo líder cristão, amém ou não amém? Bom, o tema de hoje, se eu fosse você, eu convidava muita gente para assistir hoje. Nós vamos falar sobre sexualidade humana, né? Então, vamos falar um pouquinho também sobre sexo, né? Eu estava comentando com a minha digníssima esposa aqui, missionária Débora, ainda há pouco, né? Ela é muito envergonhada, né, para falar. E eu falei, ainda bem que a gente vai dar essa aula de manhã, né, para o pessoal não ficar muito animadinho, né, e agora aí deixar a live, amém? Então, mas a gente vai falar dentro de uma forma bem objetiva, né, porque essa hora é terrível, né, essa hora passa muito rápido, amém? Mas a gente vai tentar falar, não sou, né, o Cláudio Duarte com aquela a alegria dele, com aquela, né, aquelas piadas dele que fala de uma forma bem engraçada, mas dentro de um contexto bíblico para falar sobre isso, amém? Mas nós vamos tentar fazer aí um resumo sobre o que é a sexualidade humana. Eu sei que vai surgir muitas dúvidas, uma aula para falar sobre isso é impossível, né? Então surgem muitas dúvidas, como eu falei, eu vou tentar responder depois. Se eu ver, né, que surgiu muita coisa, de repente, se vocês acharem melhor, a gente até continua o assunto numa outra aula, né? Ou de repente no próximo domingo, não sei. Mas eu vou tentar ser bem objetivo para falar sobre isso. Muita gente não gosta de falar sobre isso, eu entendo. Bem, embora você, principalmente que é casado, né, e a gente vai falar aqui, então eu vou ter que falar de uma forma bem simples, porque a gente tem casados e não casados, né? Então a gente não vai falar sobre nada também muito profundo, né, sobre essa questão da sexualidade, sobre o sexo literalmente falando. Como eu falei no início, é um tema polêmico, mas a gente vai falar dentro de um contexto bíblico, amém? Não sou dono da verdade, né? Não sou dono da verdade, então você tem, né, a possibilidade sim de concordar ou não concordar, dentro de que haja um respeito, né? Dentro de que haja aí uma crítica construtiva. A gente sempre é bem-vindo toda informação. Tem pessoas aqui que de repente são mais específicas de uma determinada área, ligada de repente até isso, bem? Talvez psicólogos que estejam acompanhando conosco, psicoterapeutas, cada um tem a sua visão, mas eu vou falar dentro de uma visão bíblica, bem, de uma maneira simples, mas que todos possam entender. Amém ou não amém? Então, bom, vamos para a revista, né? Eu só vou pegar os tópicos, porque a revista ela vai para o lado denominacional da revista, então eu não vou me prender ao texto da revista em si, né? A inscrição. Mas eu vou pegar alguns textos que eu achei muito interessantes e eu vou compartilhar com você, amém? Abra sua Bíblia, não dá para abrir o bate-fone, amém? Nosso irmão Hélio aí chegou também. Estou vendo aqui alguns irmãos chegando, a Ana Júlia, nosso irmão Lindoval, a Aline, Aline, prima da missionária Débora, a irmã Vilma. Temos mais irmãos chegando aí. Glória a Deus pela tua vida, amém? Bom, vamos então aqui abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 19. Versículo 4, amém? Lembrando, quem puder me ajudar aí, né? Ô glória. Bota o texto aí, Silvana é boa nisso, irmã Mary também. Coloca o texto aí, nossa irmã Simone chegando. Coloca o texto para mim, por favor. Mateus 19, versículo 4. Amém? 4, nós vamos ler o 4, o 5 e o 6. Amém?
por enquanto. 4, isso, 19:4. Mateus 19:4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará um homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Amém? Isso aí, Rafaela. Mateus 19, versículo 4, 5 e 6. Glória a Deus. Amém? Então, para a gente começar, antes de entrar na parte falando um pouquinho sobre a questão da sexualidade, a gente precisa, primeiramente, entender o início, né? Aqui quem está falando é o próprio Jesus, amém? A Bíblia vai dizer, o contexto dessa palavra, que os fariseus, eles estavam acompanhando Jesus, né, quando Jesus estava discursando na Galiléia e na Judéia, e todas as vezes que os fariseus, eles acompanhavam Jesus, era comum os fariseus experimentarem Jesus ou tentarem, né, fazer uma pegadinha, como a gente costuma dizer, com Jesus. E dentro desse texto aqui, eles queriam falar acerca de repúdio, né, sobre a questão do divórcio com a mulher, né, do divórcio, né, em si. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele percebendo a malícia desses homens, ele vai lembrar alguns aspectos que são muito importantes e que valem, claro, para todos nós. Primeiro, Deus criou, como nós falamos nas outras aulas, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. Amém? Então, a gente já começa falando aqui sobre a questão seguinte: só há um relacionamento conjugal, familiar, homem e mulher. Amém? Então, de maneira alguma, Jesus, ele permite e autoriza um relacionamento que não seja entre um homem, amém, e uma mulher. Amém? Então, para deixar claro já de início, né, não existe outro tipo de relacionamento, não existe outro tipo de criação. Amém? Deus criou macho e fêmea. Paz, Monique também chegando, nosso irmão Eduardo. Amém? Então, não há nenhum tipo de contexto ou de palavra bíblica que mude isso. Amém? Quando a nossa irmã Rafaela, a nossa irmã Márcia, né, outros irmãos que estão grávidas aí, né, as irmãs que estão grávidas, acredito que vocês fizeram em algum momento, não sei com quantos meses, lá um ultrassom, e para descobrir o sexo da criança. Não é isso? Então, vocês foram lá e fizeram um ultrassom provavelmente, em algum momento, como a nossa irmã Jéssica, que teve neném agora, né, a esposa do nosso irmão Tiagão. E quando você fez, né, quando vocês fizeram o exame de ultrassom, quando se foi descobrir o sexo da criança, né, a pessoa que fez o exame, ela mostrou lá que ou é menino, né, ou é menina. Em nenhum momento existe em um exame a constatação de algo que não seja isso. Ou seja, quando você vai fazer um exame para descobrir o sexo da criança, ou é menino ou é menina. Amém? Então isso aí é importantíssimo. Por que a gente está falando isso? Porque é evidente que o mundo hoje, a sociedade, ela tenta, amém? Tenta introduzir uma cultura que não é bíblica. Nós amamos, né, os nossos irmãos que discordam, os homossexuais, as lésbicas. O que nós não amamos e abominamos, assim como a palavra do Senhor diz, é a prática do pecado. Bem? Então, claro, é evidente que nós precisamos amar essas pessoas, orar por essas pessoas, não perseguir, não agredir como muitos, infelizmente, fazem. Né? Isso aí não vai levar a nada, pelo contrário, vai piorar muito mais. E eu vou falar, se der tempo, sobre 5 aspectos. A paz do Senhor, irmã Ivone, tudo bem? Saudade da nossa irmã, bem? E se Deus permitir, a gente vai falar sobre os 5 aspectos que eu tenho, né, de discernimento do que leva uma pessoa, seja um homem, à homossexualidade ou a mulher ao lesbianismo, amém? Então,
Se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se não der, a gente de repente faz uma outra live ou um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Bem? Mas o que deixa claro aqui no início é que Deus criou homem e mulher. Então, primeiro, a criação do homem, eu vi um vídeo do Cláudio Duarte com a minha esposa, que ele fala um pouquinho sobre isso, né? Ele fala que, brincando, né, que Deus achou que Adão estava muito alegre, aí criou a mulher para trazer um pouco mais de dificuldade para Adão. Mas uma coisa que ele fala no vídeo que eu acho muito interessante é que as pessoas confundem, né? O próprio Deus criou o sexo, o próprio Deus, além de criar o homem, né, e a mulher, ele também criou o sexo e ele deu, né, ao homem essa condição. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você que está assistindo é que o sexo no casamento, ele não é ruim, né? Ele não é ruim, ele é uma coisa sadia, criada por Deus. Você não precisa ter vergonha, tem muita gente que tem vergonha. Ah, mas e quem não é casado, quem é solteiro, quem não casou, né? Nesse mesmo vídeo que eu vi já do Cláudio, ele fala, Paulo diz que aos solteiros, né, ele orienta que permaneçam solteiros, né? Mas automaticamente também você precisa estar longe da questão sexual, também. Mas aos casados, né, aí sim a gente entende que há uma necessidade. E o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso também, que até mesmo quando nós tomamos decisões espirituais, nós precisamos consentir com o nosso cônjuge a respeito do relacionamento, né, sexual, conjugal. Amém? Então eu não posso fazer algo quando estou casado, né, relacionado ao sexo sem que haja o consentimento da minha esposa. Amém? Então, por exemplo, quando a gente está em propósito, né, continuamos o mês de maio num propósito de jejum de oração, e muita gente me pergunta, e quando eu estou no propósito, posso fazer? Não. Se você está no propósito de jejum, no período que você estiver no propósito, claro, o horário que você estiver no propósito de jejum, você não pode fazer sexo, amém? Isso é uma dúvida que muita gente tira. Então hoje vai ser uma aula para a gente tirar algumas dúvidas também, e algumas dúvidas que pessoas já me perguntam, né? Eu vou aproveitar também essa aula para poder esclarecer para vocês, amém? Então, a primeira coisa que a gente precisou falar aqui hoje primeiro, só há relacionamento sexual permitido por Deus, abençoado por Deus, entre um homem e uma mulher. Segundo, né, tem que haver o consenso. Eu não vou entrar aqui no debate com relação às questões de como deve ser feito o sexo, da maneira, né, eu não vou entrar nesse mérito, claro, evidente, isso aí não é uma aula sobre isso. Mas eu costumo dizer, né, quando eu converso com alguns casais, principalmente quando a gente procura tirar dúvida, que o mais importante dentro de um relacionamento sexual, por exemplo, é a questão do consenso, né? É a questão da concordância, é a questão de você fazer algo que possa satisfazer o seu cônjuge, né? Possa se satisfazer a você também, né? E que haja essa concordância, haja essa conversa, né? Então, quando a gente vai falar sobre sexo, eu costumo dizer que o que acontece em quatro paredes, desde que seja um casal, né, ali, é responsabilidade do casal. Não sou eu que, como pastor, eu vou dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, né, da maneira que tem que ser feito, o horário, nada disso. Mas a gente precisa, claro, evidente, que tem gente que quer, né, espiritualizar tudo. Né, tem gente que espiritualiza tudo. Né? Eu já tive uma vez, tratando de uma pessoa que estava prestes a se divorciar, querendo divórcio, né? Porque o marido, ele era um homem de Deus que falava em mistério o tempo todo, e até na hora lá da relação ele queria falar em mistério, né? Então assim, isso estava acabando com o casamento da pessoa, e a gente precisou cuidar ali dessa pessoa. Infelizmente ele foi ensinado de uma forma, na minha opinião, muito errada, né? E isso estava destruindo um casamento. Há muitas coisas que destroem um casamento. Bem, há muitas coisas que destroem. E uma delas é a questão da relação sexual. Né? Tem homens aí que cuidam mais do carro, né? Mais de um objeto, às vezes, do que da própria esposa. Tem esposa que cuida mais da casa, às vezes, do que do marido. Né? Tem que haver o consenso. Né? Tem que haver ali uma vigilância. Né?
Então, a gente precisa compreender essas coisas quando a gente vai falar acerca de um tema como esse, né? Então, a gente entende, na verdade, que o relacionamento, ele certo, com um homem ou uma mulher, ele exige de nós uma série de, como é que eu vou dizer, uma série de atitudes dentro do casamento que vai tornar esse casamento produtivo, vai tornar esse relacionamento de fato produtivo. Vamos falar nesse sentido. Então, por que eu falo isso? Porque as pessoas às vezes não entendem que a gente vê hoje muitas pessoas se voltando até para o homossexualismo, para o lesbianismo, e uma das coisas que eu queria falar aqui, que eu falei dos 5 itens que a gente vê, percebe e conversa com pessoas que vieram do homossexualismo ou do lesbianismo, ou pessoas que conhecem ou têm algum parente nessa situação, o que a gente percebe muito é que essas pessoas, elas se debandam às vezes, se voltam para o homossexualismo, para o lesbianismo, e muitas delas, além do lado espiritual, são por decepções, né? São por traumas, né? E justamente na questão sexual, né? Muitas pessoas são traumatizadas, muitas pessoas não casam por causa de traumas, muitas pessoas têm problemas conjugais com o marido, com a esposa, por traumas sexuais, né? Então, isso tudo precisa ser trabalhado, isso tudo precisa ser corrigido para que você possa ter um relacionamento positivo, um relacionamento produtivo na presença de Deus, né? E evitar também que uma situação como essa aconteça. Um pai muito ausente, né, às vezes pode levar o filho para o lado errado, para o homossexualismo, para o lesbianismo. Uma mãe muito ausente, né, é comprovado que a ausência do pai e da mãe, né, da figura paterna ou materna, pode causar desvios de conduta, né? Então a gente está falando aqui de situações que ocorrem. Então, quando Jesus ele reúne ali, ele fala, aqui ele está falando sobre a questão do casamento, e ele fala sobre, versículo 5 diz, portanto deixará um homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, né? Ou seja, então a questão do relacionamento sexual, ela vai muito mais além do que ali o ato sexual. É algo que une, né? Algo que torna um homem e a mulher um só. Então, por isso que Jesus condena, né, a questão do relacionamento sexual antes do casamento. É por isso que Jesus ele adverte com relação à traição, né, em todos os sentidos. É por isso que Jesus condena, né, ali o homossexualismo, o lesbianismo. É por isso que Deus condena a fornicação. Amém? Lembrando que são práticas pecaminosas que cabe a nós, né, buscarmos em Deus como ajudar para que essas pessoas saiam, né, dessa situação. Bem, claro, evidentemente que nós sabemos das dificuldades, né, que é o relacionamento sexual, mas é algo necessário, amém? É algo necessário, falar sobre isso é algo necessário, amém? E o versículo 6, para a gente poder avançar, Jesus falou, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Ou seja, essa união que está sendo falada aqui por Jesus, é deixado claro que o próprio Deus uniu. Hein? O próprio Deus fez essa união. Claro, quando a gente fala de um relacionamento sadio, um relacionamento no Senhor, um dos grandes erros que são cometidos, né, é que muitos casamentos se iniciam de uma maneira errada, né? De uma maneira errada. Não há a direção de Deus, não se busca, né, uma confirmação, uma resposta de Deus acerca da pessoa. Muitas das vezes se olha só a questão aparência, né, física, mas é muito bonita, é muito gata, né, e nós sabemos que isso com certeza foge completamente da melhor direção, né? Então, eu converso muito com casais, converso muito com jovens, com solteiros, né? E uma das perguntas que mais são me feitas, né, por incrível que pareça, é como que eu vou saber quando é de Deus ou não é?
E é uma pergunta muito difícil de se responder de fato, né? De fato. Principalmente quando é relacionado, né, à questão de um namoro ou de um relacionamento. Sabemos que é muito difícil, mas muitas pessoas me fazem essa pergunta. E eu costumo responder o seguinte: olha, Deus, tudo que é de Deus, a Bíblia fala que não traz confusão. Tudo que vem da parte de Deus vem para ser bênção nas nossas vidas. Então não é você orar e passou uma semana, pronto, já é de Deus. Não. Tem todo um contexto nisso, né? Tem pessoas que falam, às vezes chegam para nós, pastores, para os bispos, né, para o líder, e falam assim: me ajuda em oração, porque eu estou orando por fulana, para ver se a gente vai namorar. Passa uma semana, pronto, já orou, já está tudo certo, já resolveu. E não funciona dessa forma, né? A gente precisa analisar. Eu não vou colocar aqui, estipular um prazo específico, né? Tem muita gente que já saiu do Salmo 40, já está no 70, apressa-te, Senhor, né? Está no desespero talvez aí, mas é muito importante que seja avaliado, né, as atitudes, porque enquanto você talvez está namorando, talvez até dá tempo de se resolver, hein? Mas depois que casa é complicado, aí só, como diz o pastor Cláudio Duarte lá, fazendo a oração do divórcio, né? Quem não conhece a oração do divórcio, procura lá no YouTube, coloca lá, pastor Cláudio Duarte, oração do divórcio, você vai ver como é que é forte a oração do divórcio, né? E que muita gente, com certeza, quem já viu, não vai querer fazer nunca, bem? Mas o que Jesus está dizendo aqui é que muito mais do que relação, né, muito mais do que o ato, há uma união, né, quando isso acontece, ok? Então por isso que é algo tão precioso, é tão importante. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, né, e eu estou tentando falar de uma forma bem simples para você entender, também, é que você entenda o que é o seguinte, que o relacionamento sexual, a sexualidade sadia, ela é aprovada, ela vem de Deus. O próprio Deus fez isso, amém? Mas é evidente que a gente precisa tomar certos cuidados para que a gente não possa cair. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de tratar pessoas que eram viciadas em sexo e que também, por causa disso, estavam com problemas no relacionamento, né? E muitas pessoas não entendem isso, né? Muitas pessoas não entendem isso, mas existem, é real essa situação, né? O tema, como eu falei no início, é polêmico, mas a gente precisa falar aqui de uma maneira bem aberta para que você possa entender. Tudo na vida precisa ser feito com moderação. Até algo natural, quando você faz em excesso, toma em excesso, isso de alguma forma te prejudica, né? Então, por exemplo, um chá natural, ele é bom? Geralmente um chá de erva. Eu gosto muito aqui, né? Eu tenho postado lá no meu Instagram as minhas plantações. Quem nos acompanha lá no Instagram, a gente está colocando quase todos os dias aí fotos e alguns vídeos sobre a nossa horta, sobre o nosso pomar no quintalzinho, até Deus nos dar aí uma casa com quintal maior, a gente está usando aí o nosso quintal pequenininho. Então eu tenho algumas ervas, né? Eu tenho erva cideira, eu tenho hortelã, né? Eu tenho algumas chá aqui que a gente usa. E ele usado de uma maneira moderada é bom, mas se usar em excesso, podem trazer vários tipos de problema, né? Podem causar irritação no estômago. Um chá de alho é bom? Tem gente que toma lá, mas tudo que é em excesso traz. Minha mãe já dizia isso, né? Tudo que é em excesso também acaba prejudicando, ok? Então, dentro de um relacionamento, precisa haver o equilíbrio, né? O equilíbrio. E eu estava conversando com uma pessoa ontem, conversei um bom tempo, né? Que às vezes falta isso em líderes, né? Em governantes, às vezes falta isso em nós, né? Essa questão do equilíbrio. E um casamento, para que você que quer ter um casamento de fato duradouro e abençoado, porque não adianta ter um casamento em que a pessoa às vezes vai lá para o Facebook, coloca foto como se estivesse tudo bem, né? Morrendo de amores, mas na verdade, na prática, só a misericórdia do Senhor, né? É igual eu costumo dizer, nosso diácono Luiz, diaconisa Érica, que são líderes do nosso Ministério de Casais. Nós temos um Ministério de Casais e às vezes os casais não participam, não procuram, né? Muitos tem, alguns que participam. E às vezes, sabe o que acontece?
tem relacionamentos que estão quase que já praticamente falidos, né? E não se procura ajuda. Você, né, que conhece alguém, ou você que porventura está com problema no relacionamento, você precisa procurar ajuda sim, bem? Você precisa procurar ajuda o quanto antes, bem? É importantíssimo você procurar ajuda. Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear com 21 anos, né, de idade, e eu fui dirigir a primeira igreja, eu fiquei em pânico, porque eu orava ao Senhor, eu falava, meu Deus do céu, eu era recém-casado, né? E 1 ano de casado, dirigindo uma igreja em que tinha pessoas que tinham a minha idade de tempo de casamento. E eu falava, Deus, como é que eu vou falar para essas pessoas? Como é que eu vou tratar essas pessoas, né, na área de relacionamento? Porque as pessoas me procuravam e eu falava, eu pedia a Deus sabedoria para poder cuidar dessas pessoas, porque eu tinha 21 anos e tinha casais que tinham 22, 23 de anos de idade. Bem? Então, interessante que quando eu orava ao Senhor, né, essa questão, Deus, por misericórdia, me dava sabedoria e a gente começava a falar de casais e parecia, né, os casais falavam assim, parecia que eu já era casado há muitos anos, né, mas não era, porque o Espírito Santo, ele, quando a gente pede, né, como Salomão, sabedoria para conduzir o povo do Senhor, e a gente sempre procura orar nesse sentido, pedindo a Deus para que nos dê sabedoria para cuidar do povo, né, para orientar o povo do Senhor, a igreja do Senhor. E ali eu via que acabou que foi uma experiência também para mim, né, aquelas situações todas, porque hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente já tem aí 16 anos de casado, né, vamos fazer 17, não é isso, Léo? 17 anos de casado, se Deus permitir. Fizemos 17 anos, né, agora, perdão. 17 anos de casado, a gente já perde as contas de idade, né, e só que a gente foi aprendendo com o tempo, né? A gente foi aprendendo, a gente foi buscando a direção de Deus. Hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento sadio, né, para a honra e glória do Senhor, um relacionamento de confiança, que é importantíssimo, né? Temos a nossa vida também sexual, claro, a gente não fica se expondo sobre isso, mas temos, graças a Deus, a nossa vida. Se hoje ela está aí ainda felizinha comigo, eu acredito porque a situação ainda está positiva, né? Nunca, graças a Deus, dormi no sofá, né? Nunca dormi no sofá. A gente brinca sempre em reunião de casais, quando a gente fala sobre isso. Então a gente tem, graças a Deus, a nossa vida sexual bem resolvida, e acho que isso é importante em todas as áreas, não só na área sexual. Quando uma pessoa ela é bem resolvida em todas as áreas, ela não se abala com qualquer coisa, ela não se perde por qualquer coisa, né? A estrutura é muito mais firme, muito mais sólida, né? Muito mais sólida. Então é isso que a gente tem procurado, bem? Continuando aqui agora o texto, né? Abra sua Bíblia, por favor, também. Bem, abra sua Bíblia. Vou pedir mais uma vez a ajuda dos irmãos aí. Salmo de número 33, versículo 6. Amém? Vamos falar aí. Salmo de número 33, versículo 6. Olha o que diz o salmista. Salmo de número 33, verso 6. Amém? Isso aí, irmã Silvana já botou aí, amém? Versículo 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos todos os céus, o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta, versículo 7 agora, ele ajunta as águas do mar como um montão, põe um abismo em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Porque, versículo 9, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Amém? Então, Salmo 33, eu li do versículo 6 até o versículo de número 9. Então, me perdoe quem, né, os cientistas aí, os homens que tentam dizer que fulano criou. Não, a Bíblia deixa bem claro que Deus criou todas as coisas, inclusive o sexo, a sexualidade. Deus criou macho e fêmea, né? Deus deu o nome, né, Adão
por exemplo, deu nome aos animais, deu nome às plantas, deu nome a várias coisas, mas estabelecer o sexo foi o próprio Deus, né? Então isso que é uma das coisas que eu queria falar para vocês aqui. Deus criou todas as coisas, e na questão da sexualidade, Deus não gerou dúvida, não deixou dúvida. Deus deixa claro na criação, e só você pegar lá o texto de Gênesis, no capítulo 4, por exemplo, e você vai ver que tudo foi estabelecido por Deus, inclusive a determinação de Deus de ser macho ou fêmea, ou seja, homem ou mulher. Adão deu nome às coisas, mas na questão da sexualidade, quem estabeleceu isso foi Deus. Então, né, os cientistas, os sociólogos que tentam aí deturpar as coisas, dizendo que isso aí é uma questão social, o sexo é uma questão do homem, né, que é o homem que estabeleceu isso, é o homem que criou, né? Não, me perdoe, mas a Bíblia é bem clara, Deus estabeleceu todas as coisas, amém? Então a gente precisa entender isso, até para que você que muitas das vezes tem dúvida disso, tem muita gente que eu tenho nojo de sexo. Não, você não precisa ter nojo do sexo, amém? A gente precisa ter nojo sim dos relacionamentos que a Bíblia condena, isso sim, amém? Mas num relacionamento sadio não, amém? Volto a repetir, né? Você homem, você mulher, você casado, né? Você precisa procurar sim satisfazer a sua esposa, o seu esposo nessa questão sexual. Volto a dizer, não adianta você cuidar tão bem das outras coisas e não ter cuidado também de ter um bom relacionamento, né, com o seu esposo, com a sua esposa na questão sexual, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que estão nessa situação e principalmente o homem, né, é muito falho nisso porque acha muito que é o bambambam, né? Tem muito homem que acha que ele é o cara, né? E não conversa com a sua esposa, não procura saber, isso aí vai já agora umas dicas para quem é casado, amém? Em nome de Jesus, né? Procure conversar com o seu cônjuge, né? Procure saber se você está de fato satisfazendo, não banco bambambam achando que você é o bambambam, que muitas das vezes isso só atrapalha, assim como a mulher também, né? Procurar conversar com o homem, de repente algo que vai chamar a atenção, né? Ainda bem, como eu falei no início aqui do vídeo, que a gente está fazendo essa live de manhã, né? Porque senão o pessoal fizesse essa noite já estava todo mundo animadinho, querendo que a live encerre logo, né? Um tempozinho frio, só Jesus, amém? Mas a mulher se veste bem, né? Como bota lá aquela roupa que só a misericórdia do Senhor, né? Eu às vezes puxo a orelha da missionária Débora aqui, aquelas camisas de deputado, como diz o Cláudio Duarte lá, que só Jesus, que até te assusta, não convém, amém? Então, a gente precisa ter certos cuidados, amém? É um zelo também dentro dessa questão do relacionamento sexual. Volto a repetir, tudo que é feito entre quatro paredes, daquilo que é aprovado por Deus na relação sexual, isso é importantíssimo, amém? Um erro que muitas pessoas cometem, e eu vejo muito isso quando a gente faz gabinete, né, é que muitos casais expõem, né, o seu relacionamento até no Facebook, né, no Instagram, casais que expõem o seu relacionamento, os seus problemas, né, vamos dizer assim, no Facebook, nas redes sociais, expõem às vezes para pessoas que não têm sabedoria para orientar, né? Eu vejo muito isso, às vezes se arrebentam todo para depois procurar uma orientação de um pastor, de uma pastora, de um bispo, de uma bispa, né? Então assim, eu vejo muito isso acontecer, né? A gente já teve casos que eu conversei em que uma determinada pessoa foi pedir conselho por uma amiga a respeito do seu casamento e, pasmem, né? A amiga acabou levando o marido, né? Acabou aconselhando ela de tal forma que passou-se um tempo e a amiga acabou levando o marido embora, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso e vice-versa também, né? A gente precisa tomar cuidado com quem a gente pede conselho, nessa área principalmente sexual, nessa área de intimidade do casal, né? A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Continua valendo a mesma regrinha, ó. Não tem conselhos melhores do que está aqui, né, na palavra, amém? Tem um livro aqui que alguns chamam de um livro do sexo da Bíblia, né?
Quem sabe qual é o livro aí que o pessoal chama de livro do sexo, né, da Bíblia, livro, alguns falam até livro pornográfico, só misericórdia, né? Mas não é isso não, porque tem um contexto mais voltado para o relacionamento. Quem sabe o nome do livro, coloca aí na descrição, vamos ver se vocês conhecem mesmo de Bíblia, se vocês são bons mesmo de Bíblia. Qual é o livro da Bíblia aí que trata aí de vários assuntos na questão da sexualidade? Coloca aí na descrição aí, coloca aí nos comentários aí. Quem sabe, vamos ver aí quem sabe qual é esse livro. Então, a própria Bíblia, né? Eu não vou falar o livro enquanto o pessoal não colocar aí, porque da última vez aí o pessoal pegou cola. Quando eu falei, começaram a colocar. Então, eu vou falar do livro sem colocar aqui o nome para poder vocês irem. Mas o livro ele vai tratar da questão do relacionamento. O livro vai tratar de abordagem, né, de um casal, de um homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Vai falar até sobre as características físicas, né? Vai falar sobre as características físicas do homem, da mulher, ali falando sobre a beleza, né? O perfume, né? Então, não preciso nem falar que um banhozinho, um cheirinho ajuda, né? Claro, um cremezinho, né? Isso, ó, começaram a falar o pessoal aí bom de Bíblia começando, ó. Nossa irmã Mary já colocou aí, livro de Cantares, né? Então, o livro de Cantares, né? Ele fala sobre isso, ó. Silvana, o pessoal bom de Bíblia aí, ó, começando a ler, né? Então, o livro de Cantares fala sobre isso, né? Então, você vê que tem pessoas que têm vergonha de falar e a própria Bíblia tem um livro que trata extremamente sobre esse relacionamento. A Bíblia fala, né, em Cantares, tem textos, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo com o horário, que a hora já está correndo, mas o livro fala inclusive do anseio do homem e da mulher, do marido chegar em casa, da mulher chegar em casa, né, aquela ansiedade, às vezes boa, né, de esperar ali o homem chegar, a mulher chegar. Cantares, sim, é um livro poético também, mas que trata de uma forma bem objetiva. Roberta colocou Cantares, agora o pessoal começou a se ligar, né? Então, quem não leu o livro de Cantares, casais, é bom ler, tanto o homem quanto a mulher. Então você precisa saber, né, tratar, amém? Tem muitos casamentos aí que hoje vivem de falsidade, já não há mais. Eu conheci um casal que há mais de 10 anos, amém? Viviam na mesma casa, mas não tinham mais nenhum tipo de relacionamento conjugal, né, sexual. Isso é muito triste, é uma aparência, viver de aparência. E não é isso que Deus quer, amém? Isso não é algo que Deus se agrada, amém? Não adianta eu ser só espiritual, ser um excelente pregador, se eu não cuidar da minha casa, se eu não cuidar da minha família, se eu não tiver um bom relacionamento. Isso é até perigoso. Você imagine você com problemas conjugais em casa e você tratar, né, de famílias na igreja, de uma pessoa que está, né, com problemas nessa área. O diabo, deixa eu te falar uma coisa aqui importantíssima, né? O diabo não brinca de ser diabo, né? E na área sexual, mais ainda, né? Aonde você está mais frágil e vulnerável é aonde o diabo mais vai investir. E aonde Deus ele precisa atuar de uma maneira ainda mais intensa. Amém? Então, tem muitas pessoas que subestimam aí a capacidade do diabo de destruição. Cuidado, né? Eu costumo dizer o seguinte: se o diabo sabe que eu sou firme numa determinada área, ele pode até querer atacar, mas ele sabe que aquilo ali provavelmente vai ter mais dificuldade. Amém? Então, por exemplo, o diabo não vai atacar na área sexual, talvez, ou até possa atacar, mas não vai ter resultado, se aquela pessoa ela tem uma estrutura firme naquela área. Mas, de repente, aquela pessoa é firme na área sexual, mas na área financeira ela não é. E aí vem as propostas, né, indecentes na área financeira. Eu costumo dizer que o diabo ele vai atacar naquilo que ele sabe que é o nosso ponto fraco. Então não adianta você bancar o super-homem, a super-girl nessa área que não vai. Eu costumo dizer muito isso na Escola Dominical, quem participa das nossas aulas presenciais, eu falo muito sobre isso. O apóstolo Paulo diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não banque o super-homem, a super-mulher, principalmente nessa área sexual, que você cai. Eu caio, não adianta, né? Não adianta. Se a gente for querer bancar o fortão nessa área,
eu resisto. Vigia. Paulo vai dizer isso, não sou o que estou dizendo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Então, não queira bancar aí e brincando, como as pessoas dizem, com fogo, né? Que você vai se queimar. Né? Que com certeza você vai se queimar. E se você não tratar bem o seu esposo, sua esposa, cuidado. Né? Cuidado. O meu aqui, ele tá certo, Adriana. Para mim aqui ele tá deitado, não sei o de vocês. Vê se não é o seu telefone aí. Eu acho que mais alguém aqui tá com o meu telefone errado, não. O meu aqui, a princípio, ele tá certinho, tá deitado. Bem? Vê se não é o teu telefone, Adriana. Bem? Se tiver mais alguém com o telefone errado aí, me avisa. Bem? Mas aqui para mim tá como deitado. Bem? Então, muito cuidado com essa questão, porque as pessoas às vezes brincam, né? E o negócio é muito sério. Né? O risco é muito grande. Bem? O risco é muito grande. Então, você precisa zelar pelo teu esposo, pela tua esposa. Uma vez, quando eu ainda estava recém-casado, e claro, a gente tinha algumas pessoas que a gente tinha como referência para essa área familiar, né? Claro, pessoas para Silvana tá normal. Vê aí, Adriana, se não é, de repente, seu aparelho, amém? Acho que para todo mundo aqui, a maioria tá normal. Então, eu perguntava, né? Eu e a missionária dela, quando a gente era recém-casado, a gente procurou algumas pessoas, né, espirituais, pessoas que tinham ali anos de casamento, né, que pudessem nos dar conselho. Você vai se aconselhar com uma pessoa que não tem nenhuma estrutura familiar para falar sobre casamento, é complicado. Né? Uma vez uma pessoa foi dar um curso numa igreja que eu fazia parte e a gente não queria, né, participar, mas a pessoa chegou na primeira aula e ele começou a falar, gente, foi falar sobre família, né? E ele foi falar sobre que a primeira aula ele foi falar sobre a questão de que ele se dava bem com a ex-mulher dele, que ele tinha se divorciado e que a nova mulher dele, ele estava começando uma vida de uma forma diferente e tal, né? E o que aconteceu? As pessoas após a primeira aula já ficaram decepcionadas, né? Porque não era o momento, não que essa pessoa pudesse, mas o momento dela não era um momento propício. E as pessoas, elas têm que tomar muito cuidado com isso, com quem você se aconselha, né? Então, procure se aconselhar com quem tem experiência, né? A gente tem aí pessoas com anos de casamento, né? Que com certeza, não que significa também que, nossa, porque tem 15, 20 anos, mas vê a qualidade, vê como é esse relacionamento, esse casal, essa família, e aí você vê se de fato, né, você tem o que tirar de bom nesse relacionamento, amém? Então, como eu falei no início, é importante você vigiar, é importante você investir nessa área, é importante sim, pastor, é importante você investir. Como é que eu invisto? Não sei, cada um tem a sua maneira, dentro da sua casa, como eu falei, né, dentro do relacionamento, cada um tem a sua maneira de investir. Quando a gente está querendo conquistar alguém, a gente faz, né, cada coisa para conquistar a pessoa que só Jesus, né? A gente é criativo, não é isso? Ou estou errado? Né? Para conquistar, de repente, uma menina, nossa, eu já fiz até pão de coração quando eu era padeiro para tentar conquistar uma pessoa, né? Então, a gente é criativo, né? Confeitei o pão todo com cereja, fiz a coisa, né, extremamente bonita ali, né? Como é que eu vou dizer? Romântica, para conquistar uma pessoa. A gente é assim. Isso, Silvana, um mau conselho pode destruir o relacionamento. Bem, é verdade. Então, a gente quando está namorando, a gente é criativa dessa, né? Quando casa, parece que já casou. Então, não, seja criativo também no casamento, né? Seja criativo, a gente precisa ser criativo, né? Cuidar mais da nossa esposa, conversar mais, o que você gosta, o que a gente pode fazer para poder melhorar, né, a relação, claro, dentro de uma coisa que não vai causar escândalo, nem dentro de casa, dentro da sua casa, dentro do seu, né, quarto, como eu falei no início. Então, se não for algo que causa escândalo, que é positivo, glória a Deus por isso, amém? Então, estamos falando sobre sexualidade. Preciso acelerar aqui agora para a gente poder... Um dos motivos que Deus criou a sexualidade é a procriação, né? Você gerar filhos, né? O povo de Israel, ele tinha no Antigo Testamento essa característica muito forte, né? Glória a Deus, o diácono Edson amanhã faz 2 anos de casado,
Amém? Que Deus abençoe aí nosso irmão Edson, nossa irmã Ana, amém? Em nome de Jesus. Então, a procriação era amém? Um dos objetivos. Talvez para Israel foi um dos principais, ou o principal no início, porque se tinha naquela época, né, uma característica interessante que quando você se tinha principalmente muitos filhos homens, você teoricamente poderia ter um exército mais numeroso e mais forte, né? Tanto que os egípcios, quando eles mandaram matar todos os primogênitos homens, né? Um dos objetivos dos egípcios, né, de Faraó, era justamente evitar que Israel se tornasse uma nação mais poderosa, né, tendo muitos filhos homens. Por isso que Moisés, né, a mãe de Moisés precisou esconder o menino ali à beira do rio, não foi dentro do rio, né? Tem desenhos e filmes aí que mostra a mãe de Moisés jogando ele dentro do rio, não foi isso. O texto na Bíblia fala que foi à beira do rio, né? Coitado, não jogou Moisés lá, vai para o rio, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Para descontrair um pouquinho, né? No início, esse era um dos principais propósitos. Hoje não, hoje ainda continua sendo, sim, mas talvez não seja o principal, né? Hoje cada família ela tem uma característica diferente, né? Os meus avós, talvez os avós de muitos de vocês aí, era uma época que se tinha 6, 7, 10 filhos e era uma coisa extremamente normal. Hoje o mundo está de uma forma diferente, né? Hoje a sociedade está de uma forma diferente, né? A gente pensa até em ter muitos filhos. Eu mesmo pensava em ter mais filhos, né? Mas a gente os anos vai se passando e a gente, principalmente nós que somos homens de Deus, mulher de Deus, a gente começa a entender que não é como nós queremos, mas é como Deus quer, né? Então, a gente sempre pensou em ter mais filhos, encher a casa de criança, mas não é assim. Primeiro, questão financeira hoje, né? Que é muito difícil, né? Hoje, você criar um filho não é fácil, criar 2, 3 é mais difícil ainda, né? Então, quando você tem, por exemplo, como a gente tem aqui, um filho especial, né, é mais complicado ainda, não pela questão de você poder dar carinho, mas pela questão financeira, né? Nós tivemos aqui que abrir mão de muitas coisas nas nossas vidas, muitos sonhos que nós tínhamos, né? Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, para poder a gente hoje dar o melhor tratamento para o Nicolas, né? Poder dar a melhor assistência para ele. Então, a vida é assim, né? A gente cria planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor, bem? E a gente não se arrepende disso, a gente renunciou sim a muitos planos que a gente tinha, né? A gente tem uma vida hoje mais limitada, não que Deus não possa fazer algo, né? Mas Deus cumpriu uma promessa nas nossas vidas, que era nos dar o filho, e hoje o Nicolas está aí, foram 10 anos até o Nicolas vir. Então, eu não sei quanto tempo, talvez você que é casado e que está esperando aí Deus, mas se for propósito de Deus, isso vai acontecer naturalmente. Muita gente na época falava, lamentava, e eu falava, está no tempo de Deus, é o tempo de Deus, vai ser no tempo de Deus, como foi, né? E acabou que o Nicolas veio no momento certo, na hora certa. Ah, pastor, mas é especial, é autista, mas eu falo isso abertamente, tenho procurado ajudar muitas outras famílias, nesse caso, não há problema nenhum, né? Tudo que Deus faz, a Bíblia diz que é bom. Eu costumo dizer o seguinte, se Deus quiser realizar o milagre, ele é Deus. Se Deus não quiser, para a ciência não tem cura, não. Mas para o Deus que nós servimos, ele, com certeza, se quiser curar, ele vai curar. E de repente o Nicolas vai se tornar... Hoje a gente tem um diagnóstico da medicina, né, irreversível, como eu já tive também, quem conhece meu testemunho sabe, né? Então, tudo na nossa vida, inclusive a questão da sexualidade, é feita também, sim, de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Então, o sexo dentro de casa, na família, entre um casal, né, ele é algo que glorifica, sim, o nome do Senhor. Amém? Então, vamos lá para a gente poder... Procriação é um dos objetivos. União conjugal, né? Então, o sexo, ele promove a união, né? Tanto física dos corpos, mas também, como a gente falou no início, né? A alma, né? A vida, na verdade, do homem e da mulher passa a ser uma só, né? Como o texto que nós lemos lá em Mateus, né? Então, o texto que nós lemos em Mateus 19 fala que o homem e a mulher, quando tem esse relacionamento, eles se tornam um só, né? Então, um dos objetivos do sexo ou da sexualidade
é a união conjugal, né? Tanto que eu não sei muito de lei, mas me parece que existe uma lei que se a pessoa casa e ela não tem relação sexual, parece durante um determinado tempo, ela pode, inclusive, não sei se é verdade, né, mas eu já ouvi algo sobre isso. Se tiver alguém que conheça aí de lei, pode descrever aí nos comentários, mas que pode, inclusive, anular um casamento, né? Pode anular um casamento se acontecer algo como isso. Então, é muito mais do que simplesmente um ato, amém? Então, a união conjugal, ela é algo que também pode, que é também relacionado à sexualidade, amém? Claro, o prazer, sim, o prazer não está na revista aqui, mas é claro, evidente que a satisfação, tanto do homem quanto da mulher, e é importante, claro, os dois se satisfazerem, né? Isso também é muito produtivo no casamento. Então, eu costumo dizer para as pessoas que conversam comigo, independente da maneira, se é entre o marido e a mulher, se é entre a esposa e o esposo, né? Qualquer coisa que vá satisfazer um ao outro, não adianta ser bom para um só, né? Tem muito homem aí que acha que só ele tem que estar satisfeito. Não, né? É os dois lados. O homem precisa satisfazer a sua mulher e a mulher precisa satisfazer ao seu marido, amém? Então, o prazer também. Uma coisa que eu vejo muito, eu já vi alguns vídeos de alguns especialistas médicos que, por incrível que pareça, o sexo também traz benefícios para a saúde, né? Para a saúde. Tem alguns médicos que os irmãos sabem que eu acompanho, né, no YouTube. Já há algum tempo a gente mudou os nossos hábitos de saúde, acompanhando alguns médicos. E esses dias estava eu e a missionária Débora vendo um vídeo, né, que um desses médicos colocou, falando sobre a importância do sexo até para a questão da saúde, né? O sexo na saúde, ele queima caloria, que é um dos mais conhecidos, né? Ele traz ele faz com que uma substância que traz alegria, né? Muitas pessoas, como esse médico falou, não estou dizendo não, nem os médicos, muitas pessoas mal-humoradas, né? Muitos casais mal-humorados, homens e mulheres mal-humorados, às vezes é por falta de sexo, né? Muitas pessoas mal-humoradas, às vezes porque o sexo também promove, né, satisfação, alegria, ajuda a queimar a caloria, ajuda no fluxo sanguíneo. Então, eu não vou falar aqui porque eu não sou médico, mas apenas falando sobre algumas questões benéficas quando você tem um relacionamento sadio, né? Então, quem quiser pesquisar depois casais, eu aconselho você que é casal ver junto, né? Assistir, como eu gosto de fazer aqui com a minha esposa. A gente está fazendo coisa aqui que vocês nem imaginam, né? Na questão de ver junto, ó, questão de planta, questão de saúde, questão, né, sexual. Quando a gente viu o vídeo ontem do Cláudio Duarte, vimos uma pregação ontem, a gente tem que ver com pessoas que, mas é engraçado, mas eu sei que nem todos gostam, mas é importante a gente acompanhar junto, né? Então a gente está nessa quarentena aí, então a gente vê pregações pentecostal, pregação de mover, mas a gente também vê pregações relacionadas a famílias, né? Tem alguns pregadores, não só o Cláudio Duarte, não, tem outros pregadores muito bons nessa área, amém? E também promove a glória de Deus. Pastor, o relacionamento sexual também é para a glória de Deus. Por quê? Porque quando você tem uma vida saudável com o seu cônjuge, é fato que as pessoas observam, né? É fato que quando você percebe quando um casal, uma família, né, ela é bênção, ela traz admiração de outras pessoas. Não sei se vocês fazem isso, já repararam isso, né? Como eu falei aqui, alguns casais que a gente se espelha, que tem um relacionamento. Pastor, mas casais, então esses casais não tem problema? Não tem. Qualquer casal, qualquer família passa por dificuldade, tem problemas sim, mas um casal bem estruturado, um casal que glorifica a Deus, que está ali glorificando a Deus, principalmente aqueles casais que estão juntos, né? Por isso que eu tenho orado e eu tenho profetizado nas minhas orações que após essa pandemia, casais que antes só o marido ia para a igreja, a esposa não ia, eu tenho orado e profetizado que após essa pandemia vão junto, e também mulheres que antes iam sozinhas para a igreja, e eu tenho profetizado e orado que os homens vão passar a acompanhar, porque tudo isso glorifica a Deus, tudo isso exalta o nome do Senhor.
Bem, então eu sempre procuro desde o início, por isso que eu falei, a minha vida eu não me tornei pastor por me tornar. Eu desde o início lá, quando a minha médica falava que com 2, 3, 4 anos de idade eu falava que eu ia ser pastor, eu procurei pautar a minha vida toda para que eu pudesse ser isso, tanto antes como também depois. Somos super-homens? Não. Somos perfeitos? Não. Bem, mas procuramos fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. E quando nós erramos, nós precisamos admitir os nossos erros e se humilhar na presença de Deus. Bem? Então, essa questão do relacionamento é importante. Vários relacionamentos estão acabados, literalmente, praticamente mortos, por falta de conversa, por falta de relacionamento sexual saudável, bem? Por falta de diálogo, bem? Por falta de você verdadeiramente viver um relacionamento que glorifique o nome do Senhor, por falta de você buscar, às vezes, um conselho com alguém que realmente possa te aconselhar, como eu falei no início, amém? Não se aconselhe com qualquer pessoa. Claro, às vezes, no primeiro momento, você até se achega ali, mas tome muito cuidado, como eu falei no início, né? Estamos falando aqui de algo que é para a glória de Deus, amém? Então a gente tem que ter muito cuidado. Se você principalmente se aconselhar com uma pessoa ímpia que não tem conhecimento da palavra, isso pode trazer destruição para o teu relacionamento, amém? Então, para você que nos acompanha, né, essa é a questão. Para finalizar aqui, eu acho que já estou no horário aqui, e 1 hora, gente, passou. Para finalizar, o homem tem tentado implementar a ideologia de gênero, né? E o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é deixar que o menino ou a menina escolha qual é o sexo que ele vai querer. O que é um absurdo, amém? O que é um absurdo. Nós não compactuamos com isso, amém? Nós não podemos aceitar isso, amém? Volto a dizer, nós amamos os homossexuais, lésbicas, qualquer tipo, como amamos aqueles que professam outra fé. O que nós não concordamos e não nos agrada e não glorifica a Deus são as suas práticas. Eu jamais vou compactuar com as práticas pecaminosas. Tenho pessoas próximas que professam outra fé, tenho pessoas que são de outras religiões, né? Tenho pessoas homossexuais, né, lésbicas, e a gente trata com respeito, com carinho, mas não concordando, né, com a prática. E a grande maioria dessas pessoas que conversam conosco sabem disso, nos respeitam também, né? E da mesma forma com relação à questão sexual, né? A gente está sempre aberto aí a conversar. Não sei se deu tempo de falar. Tem outras coisas que eu não deu tempo de falar sobre os 5 causas e efeitos da sexualidade. Não sei se de repente a gente volta a falar sobre isso na semana que vem ou não, né? Se não, eu faço um vídeo depois só complementando, de repente é melhor e a gente pula essa aula aí. De repente a gente vai fazer algum vídeo, coloca lá no canal no YouTube, falando um pouquinho sobre essa questão aí da sexualidade, amém? Mas eu espero que de uma maneira bem simples, né? Como eu falei no início, a gente aqui não ia falar sobre pessoal mais animadinho, né? Dicas de sexo, né? Não, a gente não está falando sobre isso, posição, nada disso, amém? A gente está falando aqui sobre a questão benéfica da sexualidade, do sexo, amém? Falamos aqui sim sobre a questão do que produz de ruim e de bom dentro de um relacionamento. E espero que você, casal, né? O casal, como disse a Silvana ali, precisa andar junto, verdade. Uma vez eu ministrei isso no encontro de casais, eu falei, um casal para dar certo, o meu sonho precisa ser o sonho da missionária Débora, ou seja, o sonho do esposo precisa ser o sonho da esposa, né? Aquilo que talvez pareça até loucura para o esposo é loucura. Minha esposa aqui, Débora, ela é especialista de entrar na loucura comigo, né? É especialista. Uma vez Deus falou que ia me dar uma banca de jornal, a gente nunca tinha visto banca de jornal, como funcionava. Ela entrou comigo na loucura. Compramos a primeira banca e depois chegamos a ter 3, 4 bancas de jornal ao mesmo tempo. Ela falou, entrou comigo na loucura, né? A gente hoje tem plantas, está lá comigo. Agora estamos fazendo sustentabilidade, agora estamos fazendo o nosso próprio humus aqui, estamos cuidando agora dos nossos alimentos, dos nossos lixos, né? Resolvemos agora
viver, tornar a casa uma casa sustentável. Está entrando nessa, né, loucura comigo. Falei com ela agora, ela ainda está, essa loucura ela ainda está analisando ainda, mas ela já está bem inclinada já, que é, a gente provavelmente vai criar codorna agora. Pelo menos um pouquinho, porque eu gosto, né, para a gente ter ovinho de codorna. Não era nem por aquilo que vocês talvez vão aí pensar, não, amém? É por uma questão de sustentabilidade também e de economia também, né? Quem me conhece, me acompanha, sabe que a gente é desse. Então, se ter um fruto dentro de casa, né? Embora o meu quintal seja muito pequeno, mas a gente tem algumas coisas, um pouquinho de cada coisa, uma hortazinha com a alface. Ontem eu plantei agrião, né? Vou esperar crescer mais um pouquinho para os irmãos para botar os vídeos. Então, a missionária Débora é especialista em entrar na loucura comigo, né? Só Jesus. Mas, graças a Deus, a gente tem sido bênção aí diante de Deus. Deus tem abençoado o fruto das nossas obras, aí, das nossas mãos. E eu creio que Deus está no controle, amém? Então, espero que essa aula hoje passou um pouquinho do horário, bem, mas espero que essa aula tenha, de alguma forma, esclarecido. As dúvidas que vocês tiverem, podem me mandar no privado, amém? Podem me colocar no privado, ou deixa aqui na descrição se você quiser, nos comentários, não tem problema não, que a gente, na medida possível, vai te responder. Também, de repente, é uma pergunta que outras pessoas também têm dúvida, a gente vai te responder. E se for algo que a gente perceba que vale a pena fazer um vídeo, a gente faz um vídeo aí específico sobre esse tema, amém? Não, irmã Andréia, só o macho, eu só vou criar fêmea. Eu sou chato também, quando eu vou fazer alguma coisa, alguma loucura, eu faço uma loucura pensada. Eu estudo aí um bom tempo antes de fazer, né? Então eu já estudei vários vídeos sobre codorna, vários temas, artigos, só o macho que grita, viu? A fêmea não grita, né? Então não vai ter esse problema, só o macho é agressivo, né? Então eu já estudei, eu sou chato nisso, né? Planta. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito enjoado com essas coisas. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu pesquiso saúde, para a gente fazer aqui a reeducação alimentar, que é outra loucura que a gente fez, e funcionou bem. A missionária dela perdeu praticamente 20 quilos nessa brincadeira aí, né? Então, a gente tem cuidado. O que é um pouquinho ruim na codorna é a sujeira, mas eu não vou colocar muito não, vou colocar só uma quantidade suficiente para a gente poder ter os ovinhos ali diários, juntar um pouquinho e fazer, né? Então, mas a gente já... também não vou multiplicar não, hein, irmã Mary? Não vou multiplicar não, porque eu sei que é só Jesus, amém? Pelo menos não agora, porque eu não tenho quintal. O dia que Deus me dá uma casa com um quintal maior, pode ter certeza que o negócio vai ficar mais forte, amém? A gente fala, senhor, eu não estou nem postando ainda sobre isso, amém? Eu tô aos pouquinhos, amém? Em breve vou postar um vídeo lá no Instagram, principalmente. Eu estou colocando muita coisa particular no Instagram, hein? Então, para não misturar a página a gente fala muito sobre a questão espiritual, o dia a dia do Nicolas, né, da nossa luta aí sobre o autismo, bem, mas no nosso perfil no Instagram, Evangelho dos Santos Oficial, eu estou colocando várias coisas particulares lá, que eu não coloco na página, bem? Então eu estou usando o Instagram para isso. Mas a gente vai fazer vídeos e colocar também aí para a glória de Deus. Eu preciso encerrar a EBD, vou pedir mais uma vez para vocês, curta aqui a nossa página, convide outros irmãos para curtir a nossa página, bem, logo mais, se Deus permitir, estaremos cultuando a Deus na casa do Senhor, você na sua igreja, nós, o Ministério Unificar, né, vamos estar aí adorando o Senhor. Hoje eu vou estar, se Deus permitir, no Ministério Unificar de Paciência, amém? Continue orando por nós, continue orando para aqueles que estão enfermos, amém? Orando pela vida dos nossos irmãos, continue tomando todos os cuidados, quando sair usa máscara, conforme determinação, né? Retornou aí, usa álcool em gel, sempre que possível, continue se cuidando. A gente vai colocar alguns vídeos aí de dicas também para os irmãos. Quem gostar, comente aí, pastor, quero dica de codorna, quero dica de sustentabilidade, quero dica financeira. Coloca aí que a gente vai, se tiver bastante pedido, a gente vai fazer, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nesta manhã, por mais um dia que o Senhor nos concedeu e pelo privilégio, Senhor, de estarmos estudando acerca da Tua Palavra. Hoje, Senhor, com este tema acerca da sexualidade. Senhor, espera em Deus que o Teu Espírito Santo agora, ó Deus, ele esclareça de forma, ó Deus, mais profunda, ó Deus, sobre esse tema, ó Deus, junto aos Teus filhos, ó Deus, casados, ó Deus, e os solteiros que precisam também saber, Senhor, como é o Teu querer, a Tua vontade para um relacionamento, ó Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria
ó Deus, a cada casal, a cada família, ó Deus, para agir, Senhor, de maneira certa. Quero te pedir, Senhor, sobre sobre a vida agora dos casais que porventura estejam em crise, casais que porventura estejam vivendo, ó Deus querido, ó Deus, ó Pai, um casamento somente de fachada, um casamento que está com problema, Senhor, e que este casal, esta família, Senhor, às vezes ainda tenta empurrar com a barriga. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que este casal, que esta família, ó Deus, entenda que o Senhor é um socorro bem presente, mas que nós precisamos sim procurar, quando necessário, ajuda, procurando pessoas, ó Pai, que sejam cheias de sabedoria do Teu Espírito, para direcionar, para conduzir, ó Deus querido, ó Deus, auxiliar, Senhor. Não existe fórmula mágica, mas existe o discernimento do Espírito, a sabedoria do Espírito para ajudar famílias, para ajudar casais. E eu quero profetizar sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada casal, sobre a vida deste jovem que está, Senhor, projetando, ó Deus, em um momento, ó Pai, casar, ter, Senhor, a sua família. Eu quero profetizar, Senhor, que o Senhor há de manifestar a sua glória em cada relacionamento, que aquele que está em dúvida, que aquele que está procurando ainda, Senhor, que está te pedindo uma resposta, que o Senhor possa, Senhor, se revelar para esta pessoa, que ela venha ter sabedoria de esperar com paciência no Senhor, que ela venha ter sabedoria, que essa pessoa tenha sabedoria para saber discernir, Senhor, aquilo que é certo e errado, que não venha olhar só para a aparência, Senhor, mas que venha olhar, ó Pai, para aquilo que é propósito Teu na vida de um relacionamento conjugal, Senhor, na vida sexual. Ativa, ó Deus, esses casais, ó Deus, ativa, Senhor, a sexualidade, Deus, nas famílias, nos casais, Senhor, que estão hoje frios, que toda frieza venha cair por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu ministro famílias, casais, sendo, ó Deus, abençoados para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ô glória. Lembrando, amém, que essa é um estudo, não é um culto. Amém? Quero glorificar a Deus por você que ficou aqui conosco, passou um pouquinho hoje. Amém? Geralmente eu sou bem rigoroso com relação ao horário, então você que não assistiu, volta lá no início, né? Se você acha que vale a pena, curte, compartilha com outros irmãos esse vídeo. Depois eu vou colocar lá no nosso canal no YouTube para que mais pessoas também possam estar vendo esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Não nos deixe de acompanhar o nosso canal, a nossa página, o nosso Instagram também. Daqui a pouco eu vou publicar no Instagram aí mais fotos lá também, se Deus permitir. A chuva hoje quase destruiu uma parte lá da minha horta, mas a missionária Débora foi bênção lá e me ajudou. Amém? Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado aí para a glória do Senhor. Amém? Fique na paz.